Paz e graça, igreja. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Todo mundo animado aí para ouvir a palavra? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é importante. Temos que estar sempre prontos a ouvir, né? Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda, né? E pratica, não é mesmo? Hoje pela manhã o Senhor me deu essa mensagem. Ontem eu estava doido que ele me desse essa mensagem, mas ele segurou para hoje de manhã e hoje de manhã ele me dá a mensagem na hora do meu devocional ali. E até mandei um áudio, né, na igreja, porque foi tão gostoso na hora que ele começou a me mostrar o que eu deveria trazer. E eu mandei um áudio, né, chamando as pessoas que estivessem na dúvida, né, porque tem pessoas que dizem, será que eu vou hoje? Será que hoje vale a pena eu ir? Será que vale a pena eu renunciar, né? Alguma coisa para mim estar lá? E eu falei, não, se você estiver no meio termo aí, vai tomar posse da mensagem hoje que vai ser bênção. E eu fico assim, muito triste às vezes, porque quando o Senhor tem algumas mensagens poderosas para trazer para a igreja, o inimigo faz de tudo para a pessoa não vir. E às vezes ele consegue tirar a pessoa de estar ouvindo a mensagem, só que nós temos um privilégio, nós temos a live, né? Nós temos tudo gravado. Então, se a pessoa realmente tiver interesse em aprender e conhecer, ela tem a oportunidade de ir lá e rever aquilo que foi pregado, né? Isso é muito importante porque, como se diz, ele tentou roubar, mas está ali guardado, né? E a gente tem muitas pregações boas aí, desde quando a igreja foi fundada. Muita coisa boa o Senhor nos revelou, como o pastor colocou aqui, é um privilégio para a gente ser agraciado com tanta palavra abençoada, que nos dá direção e nos mantém de pé, né? Porque o que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não, é a palavra de Deus, é a direção que Ele nos dá a cada pregação, a cada meditação, a cada devocional, é isso que nos mantém vivos. Sem isso nós já estamos mortos, não é mesmo? Quero saudar meus irmãos de casa também, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo acho que recebeu, a maioria vazou e alastrou na internet aí, a Débora também acho que mandou lá no grupo, né? A respeito de uma profeta aí, uma profetisa que trouxe uma mensagem aí, chamando o povo, né, a estar orando, a estar guerreando, porque nós estamos realmente em batalha. E infelizmente muitos não acreditam nisso, né? Muitos veem as coisas assim, já teve tempo pior, isso aí vai passar, né? Muitas pessoas estão acreditando e assim, querendo mesmo que... Vou baixar um pouquinho aqui. Ficam querendo mesmo que, de alguma forma, as coisas melhorem. E às vezes nós ficamos lutando pelas coisas melhorar, infelizmente nós estamos indo contra o que a palavra diz. Isso é muito sério. Nós temos que fazer uma oração inteligente. Qual que é a oração inteligente? Senhor, que o Senhor faça a tua vontade. Essa é a oração inteligente, porque a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes nós achamos que vamos pedir uma coisa boa, uma coisa que é bacana, útil, necessária para a gente, mas nós não sabemos, Ele sabe lá na frente. Por isso que Ele fala, muitas das vezes nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos para os nossos interesses, para os nossos deleites, para a nossa própria vontade, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Esquecemos que Ele sabe de todas as coisas, e mesmo antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar, porque Ele nos conhece. Ele sabe qual é, né, as nossas intenções quando nós dobramos o nosso joelho. Nem por isso deixamos, né, temos que deixar de orar. Mas se Ele sabe o que eu tenho, o que eu vou falar, então não precisa de eu falar. Não, Ele quer que você confesse, Ele quer que você fale, Ele quer que você se humilhe, Ele quer que você interceda por alguém, Ele quer que você venha guerrear, né? Porque oração é guerra, oração é batalha espiritual. E isso tem a cada dia entrado numa situação assim decadente. O povo
povo de Deus, infelizmente, tem orado menos. O povo de Deus só desperta para oração nos momentos que estão enfrentando dificuldade. Isso é muito sério. Nós não temos que orar somente porque estamos passando por um momento difícil. Nós temos que orar porque temos que ter comunhão e um relacionamento com Deus. E não há outra forma de nós nos relacionarmos com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, se não for através da oração. E hoje o que mais tem é crente que confessou Jesus, que passou pelas águas, que não tira 10 minutos para falar com Deus. 10 minutinhos por dia é muito para ele, já é um sacrifício, já é uma luta. E tem dia que passa batido ainda esses 10 minutos. Não é verdade, igreja? Isso não é de preocupar? É de preocupar. Por isso o Senhor me deu uma mensagem hoje, quando houve aquela mensagem ali, eu falei, o Senhor, eu queria trazer algo que falasse sobre oração, porque a nossa igreja precisa orar, ela precisa interceder, ela precisa realmente ser uma igreja que ora a Deus, uma igreja que tem não esse costume, mas esse hábito, esse prazer, porque a oração no começo, ela é realmente como se estivesse entrando numa academia. Quando você começa a malhar, dói o corpo, dá desânimo, dá cansaço. Quando você pensa que chegou a hora da academia, dá vontade de esquivar, né? Não é, pastor? O pastor começou há pouco tempo, né, pastor? Voltou, né? Mas não é desse jeito. Você pensa que você vai ter que puxar aqueles ferros ali, que você vai ter que fazer a caminhada ali, você fala, oh meu Deus, eu prefiro a minha caminha, né? Mais fácil. Depois de um dia cansativo, né? A oração, ela é da mesma forma, ela é um exercício espiritual que nós temos realmente dificuldade em fazer esse sacrifício, esse exercício, que é a primeira mão, é um sacrifício, se tornar um prazer. Até que essa oração se torne um prazer, ela é um sacrifício em nossas vidas. Que ela exige uma oração verdadeira na igreja. Porque não é você lançar palavras ao vento. Não é você acordar, Pai, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, minha família. Estou indo porque eu estou com pressa, estou atrasado. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. É a oração que realmente você busca sintonia com Deus. Você não está preocupado com o tempo, você não está preocupado com as coisas deste mundo, você está realmente querendo ter ali, naquele momento, um encontro com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Esse tipo de oração, ele quase não está existindo mais. As pessoas oram realmente correndo. Ela está falando, mas a mente dela não está ligada naquilo que ela está falando. Ela não está concentrada. E talvez por isso as orações têm sido tão fracas que não têm alcançado o trono do Senhor. Muitos não têm obtido respostas, não têm visto as coisas acontecerem, porque essa oração ela não está chegando realmente até o Senhor. E nesse texto que nós vamos ler aqui, nós vamos ver que a oração precisa alcançar o trono. Ela precisa romper barreiras até chegar lá. Não é simples. Não é só lançar palavras e de qualquer maneira, não. Você não está lidando com qualquer um. Você não está falando com qualquer um. Mas você está falando com o Senhor dos Senhores, com o Criador de todas as coisas, com o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Não é uma pessoa qualquer, não é uma autoridade qualquer, não é um delegado, um juiz, um desembargador, um presidente. Não é uma autoridade constituída por homem. Não. É o Todo-Poderoso. Olha o peso dessa palavra, o Todo-Poderoso. Não há igual a Ele. Então você está chegando na presença de quem merece todo o seu respeito. Toda a sua humilhação ali, a reverência, tem que ser uma coisa verdadeira, porque Ele conhece quando nós chegamos na presença dEle em espírito e em verdade. Ele conhece. Vamos abrir o nosso
nossa palavra aqui, o texto hoje é no livro de Atos. A igreja de Atos, Atos capítulo 10, tá? A igreja de Atos, nós temos até uma pregação abençoada aí, que o pastor trouxe várias pregações falando da igreja ali, né? E vale a pena, tá tudo gravado, você assistir. E uma das coisas que aquela igreja tinha, uma das virtudes daquela igreja era orar. Aquela igreja estava unida em oração. Essa união ela é muito importante. A palavra de Deus fala que se somente dois homens de fé, tementes a Deus, concordarem dentro da sua oração, essa oração vai romper, ela vai chegar lá no Senhor. E assim vai ser feito da maneira que essa pessoa está clamando e pedindo, está buscando. Porque dois homens de fé, eles não vão buscar também os seus interesses, não. Eles vão buscar o interesse do reino. E essa oração ela é sempre respondida. Sabe a oração que é difícil de ser respondida? A que realmente está sendo para o próprio ego, para o próprio interesse, para o próprio deleite. Essa aí é só se tiver nos planos do Senhor mesmo. Porque a oração que é respondida é quando a gente ora buscando os interesses de Deus, buscando os interesses do reino dele, buscando os interesses também do nosso semelhante, não o nosso próprio. Porque quando a gente preocupa em cuidar de alguém, nós somos cuidados. Não precisa a gente pedir para nós. Quando nós preocupamos em pedir para o próximo, automaticamente aquilo vem sobre as nossas vidas. Você pede para matar a fome daquele que está necessitado, não vai faltar nada na sua despensa, não. Você está preocupando com a dor, com o sofrimento, né, com o problema alheio. Deus vai cuidar dos seus. Deus vai alimentar, né, a sua vida, a sua casa. Eu me recordo da passagem de Jó. Jó sofreu muito, nós sabemos, né? Passou muitas coisas. Por que Deus não mudou a sorte de Jó no momento que ele orava, buscando entender aquilo tudo, buscando uma resposta? Por que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos? Vale a pena refletir nisso, né? Quando ele estava ali prostrado, orando pelos seus amigos, o que aconteceu? Naquele momento, Deus muda a sorte de Jó. Então, a gente tem que aprender a orar. A gente tem que aprender a buscar a presença de Deus de uma forma que vamos realmente obter êxito. Olha Salomão. Salomão buscou aquilo que ele teve em oração. O que Salomão buscou? Quem lembra? Senhor, eu quero cuidar desse povo aqui. Eu só peço ao Senhor entendimento e sabedoria, porque eu quero dar continuidade ao reino do meu Pai, que foi tão abençoado pelo Senhor. Então me dá só condição de cuidar desse tanto de gente, que é muita responsabilidade. Me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Eu só te peço sabedoria, só te peço entendimento. Como que eu vou lidar com tanta causa, com tanta situação, né? Salomão colocou ali a dependência diante do Senhor para cuidar dos negócios do Senhor. E o que o Senhor deu para ele? Muito além do que ele pediu. Riqueza, sabedoria, entendimento. Foi o homem mais sábio que teve. A Bíblia relata. Não foi assim? Então, quando nós buscamos os interesses do reino, os interesses de Deus, preocupa com os seus não, que Ele vai te dar tudo além, muito mais além do que você pede, do que você espera. Amém? Vamos ler o texto aqui. Quando eu estava ali buscando uma mensagem, o Senhor me levou nesse texto, que tem algumas coisas que vão andar junto com a oração, que são necessárias. E aqui nós vamos aprender quais são essas coisas. Ele me levou nesse texto do centurião, do Cornélio, que era um homem temente a Deus, mas era um homem que ele não conhecia Jesus. Era temente ao Deus Pai, o Deus Altíssimo, o Criador. Ele não conhecia ainda aquele Messias que veio, que morreu, que sofreu, que padeceu, que venceu a morte, que me
deu e te deu a salvação, ele não conhecia esse ainda, mas já era um homem de oração. Amém? Já era um homem temente a Deus, já era um homem respeitador dos mandamentos, um homem temente, justo, sem mesmo conhecer Jesus. E eu acho muito bonito esse texto, que você pode trabalhar nesse texto de Cornélio em vários aspectos. Hoje nós vamos trabalhar nesse ponto da oração. Como este homem desfrutou de uma experiência sobrenatural, de uma salvação tanto para a casa dele, quanto para os amigos, para a família, porque era um homem de oração. Era um homem de oração. Olha o que diz aqui, capítulo 10, versículo 1 em diante. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Até aqui por enquanto. Então o texto vai falar com a gente deste homem abençoado, um centurião, um homem de autoridade, um homem respeitado, mas um homem que também gostava de respeitar. Infelizmente hoje muitas pessoas querem respeito, mas não sabem dar respeito. Não respeitam o pastor que Deus levantou para cuidar da vida, né, dele. Tem tanta gente aí que não consegue, como se diz, não consegue se submeter a uma autoridade constituída por Deus. Tem tanta gente assim. E quando ele não submete ao pastor, aquela liderança a qual Deus levantou e constituiu para cuidar da vida dele, ele não está desrespeitando, não é só o pastor, não, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque lá em Hebreus fala que esse pastor que foi levantado para cuidar da minha e da sua alma, ele vai prestar conta dessa alma. Ele não pode brincar com as coisas não, porque ele vai prestar conta. E se ele estiver fazendo besteira, tem quem o vai julgar. Não precisa da pessoa, não precisa de mim, de você julgar a pessoa do pastor não, porque Deus tem contemplado e ele, se ele estiver fazendo algo que não é do agrado de Deus, Deus sabe muito bem, muito mais do que nós. Mas tem pessoas que querem ficar pegando no pé, não é? Querem ficar de alguma forma desmerecendo, tirando a autoridade do pastor. Ah, ele é homem igual eu, ele é irmão igual eu, né? Não é assim que muitas às vezes falam? Ele não é melhor do que eu não é assim? Infelizmente, né, pastor? Tem muita igreja, tem muito rebelde dentro da igreja, infelizmente. Que não converteu, né? Que não consegue respeitar a autoridade que está sobre este altar. Mas esse Cornélio, ele era uma autoridade, mas ele sabia que havia autoridades acima dele. E não era só a Deus que ele respeitava, nós vamos ver isso no texto,
ele respeitava todos que eram cheios do Espírito Santo. Todos que eram levantados como autoridade para trazer algo de Deus. Quando ele viu, nós vamos ver no texto ali, quando ele se deparou com Pedro, ele logo se prostrou de joelho perante a Pedro. Pedro era um ser humano, como eu e você, mas ele tinha uma autoridade, ele tinha uma unção sobre a vida dele, ele tinha um chamado. E Cornélio, mesmo não conhecendo ele, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus, Cornélio reconhecia ele como tal, como uma autoridade. Então, eu acho que muitas pessoas deixam de ter êxito em suas orações porque eles não sabem se submeter, não são submissos, não são humildes, não sabem ser corrigidos, não sabem ser doutrinados. São realmente rebeldes, como o pastor colocou ali. Às vezes nem se converteu realmente, mas ora, acreditando que as orações estão chegando a Deus, mas não vê resposta. Não vê resposta através das orações. Eu acho que é um princípio que toda pessoa que ora tem que ter e entender. Eu preciso respeitar as autoridades constituídas por Deus. Eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso respeitar a Deus, a quem também eu estou querendo um relacionamento. Não posso chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Muitas pessoas me perguntam: eu posso orar em pé, no banheiro, fazendo minha necessidade? Eu posso? Pode, você pode orar do jeito que você quiser. Ué. Tem uma regra para você orar. Agora, uma coisa eu te falo: quanto mais respeito, mais sinceridade, quanto mais reverência, quanto mais concentração, quanto mais você se render diante dessa oração, quanto mais você se prostrar diante da presença dele, mais resultado vai ter a sua oração. Isso é claro, isso é óbvio. A gente tem que dar respeito para obter respeito. É plantando que se colhe. Não tem nada disso não. Eu fico lá no encontro, eu fiquei muito triste com uma situação lá, mas não fiquei triste assim. Eu fiquei triste porque muitos não entendem a palavra sendo revelada e sendo ministrada ali naquele momento, e as pessoas deixam de tomar posse pela dureza do seu coração. Naquele último encontro, não sei quem estava, sei que muitos aqui estavam, quando o Senhor me trouxe uma palavra que Jesus estava ali no Getsêmani, e que ele se prostrou, e que ele ali, carregando todo o peso de pecado ali, toda a pressão da morte de cruz, ele começa a chorar ali, a se humilhar diante do Pai, pedindo que se possível fosse, que passasse aquele cálice dele, né? E ele orando ali daquela forma intensa, a qual ele chegou a suar sangue. Uma coisa que, se você olhar pelo lado da medicina, para a pessoa chegar nesse estado, ela tem que estar realmente muito, muito abalada emocionalmente, para ela conseguir suar sangue. Isso existe, isso acontece. Não é só com Jesus que aconteceu, pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo do grau que nós estivermos vivendo. Às vezes a pessoa fala: isso não existe, isso é uma história criada, como que a pessoa vai suar sangue? Procura a medicina que você vai ver que tem como sim. Estuda sobre isso, que você vai ver o grau que você tem que estar ali de pressão para que isso aconteça. E ali naquele momento que eu trazia essa mensagem ali, o Espírito Santo me usa para convocar os irmãos ali a se prostrar, a se humilhar como o Senhor fez, para sentir na própria pele o que é ali, sentir a dor alheia, né, a miséria alheia, porque o Senhor ali, ele se humilhava por tudo isso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Era muita pressão, os nossos pecados.
E aí naquele chamado ali, eu vi muito coração de pedra. Vi muito coração rendido. Vi muitos ouviram a voz do Espírito e se prostraram e começaram a levantar um clamor. Mas muitos endureceram o coração e ó, isso aí é besteira, não tem que ficar ajoelhando aí igual bobão não. Isso aí não existe não. Pra que eu vou ajoelhar? Deus me escuta eu sentado aqui do mesmo jeito, eu em pé aqui, não tem necessidade de eu ficar aí pagando mico aí, ajoelhado não. O diabo falando no ouvido dele, ele aceitando. Ele lá duro, igual um porrete, duro, coração de pedra, não é um coração rendido. Deus quer coração rendido diante dele, prostrado diante dele. É isso que Deus agrada. Não era a minha vontade que a pessoa ajoelhasse, era a vontade do Espírito Santo de Deus. Se você não entende que o pregador está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, você está perdendo o seu tempo. Porque quando Paulo manda as cartas para a igreja, todas elas no final diziam o quê? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não era vontade de Paulo, não era vontade de João, não era vontade de nenhum dos apóstolos. Quando pregava, era a vontade de Deus que estava sendo feita. E quando João escreve aquelas cartas ali, todas elas, falei Paulo, desculpa João, todas elas terminavam da seguinte forma: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então quando o pastor pede um irmão para fazer um propósito, convoca a igreja para subir no monte, convoca a igreja para fazer um jejum, bobo é aquele que acha que está partindo do pastor, que está partindo da pessoa dele, que não é Deus chamando essa pessoa para uma comunhão mais íntima, para um sacrifício, para um preço. Bobo é quem acredita que é do homem e se endurece, fala papagaiadas. Gosta de ficar jejuando e ficar sem comer, depois eu passo mal, ninguém vai trazer remédio para mim não. Eles falam assim, né, pastor? Eu vou deixar de tomar meu cafezinho, vou deixar de comer, eu não vou não. Pra quê? Deus me ama do jeito que eu sou. Tem necessidade disso não, isso aí é balela. É assim que muitos falam. E é triste, igreja. A pessoa que é dura dessa forma, sabe por causa de quê? Ela deixa de desfrutar o sobrenatural. Ela deixa de ir além. Ela deixa de mergulhar. Ela deixa de se deixar, né, ser conduzida pelo próprio Espírito de Deus. Ela mesma se retém para experiências grandes que o Senhor quer ter com essa pessoa. Quem está me entendendo? E aqui o centurião, ele teve uma experiência, por quê? Porque ele estava orando, ele estava clamando, e era um dia ou outro? Era 5, 10 minutinhos? Não, igreja. Ele orava, o texto fala, de contínuo. Agora tinha uma coisa que caminhava junto: ações de graça. A pessoa ora, Bebimar, mas se precisar dela tirar R$5 do bolso para abençoar uma pessoa, é uma dificuldade. Mas na hora que está ali orando, meu Deus faz isso, oh, meu Deus age assim, oh, meu Deus faz aquilo, aí Deus vai e testa ela. Põe um para pedir ela uma ajuda, põe um passando necessidade perto dela, ela ó, finge que não está vendo, vira até o pescoço para não ver a necessidade. Faz igual o sacerdote lá, passa de largo. Vê o cara deitado lá, passa de largo. Como que ele quer que a oração dele seja respondida se ele é miserável? Se ele não tem misericórdia das pessoas, mas quer que Deus tenha misericórdia dele, da família dele, dos planos dele, do sonho dele. Mas ele é uma pessoa extremamente pão dura, miserável. Cornélio não. Cornélio era um homem que gostava de ajudar. Aí não tem como a oração não alcançar o trono. Uma pessoa caridosa, bondosa, uma pessoa que cuida do próximo, que se compadece da necessidade alheia, ela mesmo está fazendo com que a oração dela tenha força para chegar diante de Deus.
Porque é um conjunto, não adianta eu só orar. Só orar, eu não posso ser, eu oro 3, 4 horas por dia, mas eu saio ali e viro a cara para um necessitado. O que vai adiantar a minha oração, gente? Não vai adiantar nada. Eu tenho que orar primeiro para Deus me fazer uma pessoa como Ele, caridosa, bondosa, misericordiosa, para depois eu... ué. Acho que a principal oração é a pessoa orar para Deus moldar o caráter dela, fazer dela uma pessoa que imita realmente Jesus, que se compadece, que é misericordiosa, que é bondosa, que não guarda raiva, que não guarda rancor, que sabe perdoar, que sabe ser humilhado. Essa oração que a pessoa tem que fazer muito, para Deus ir moldando ela, porque depois que ela estiver moldada, aí a flecha que ela lançar vai chegar lá no trono. Vocês estão entendendo que uma oração, para ter efeito, nós temos que ter também qualidades. A palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E as orações de Daniel eram respondidas. Mas teve um momento que havia o quê? Uma batalha. Quem lembra do texto lá? Havia uma batalha espiritual. Ele estava ali pagando um preço em jejum e oração. E havia uma guerra sendo travada no mundo espiritual para que aquela revelação chegasse até ele. Oração não é brincadeira, igreja. O mundo espiritual não é brincadeira. Por isso que não pode ser levado de qualquer jeito. Se a pessoa está brincando com essas coisas, mal sabe ela a guerra que ela está arrumando para si mesma, o problema grande que ela está arrumando para si mesma. Igual eu fico vendo que tem pessoa pegar a cabeça da pessoa aí e cai. Brincando com as coisas sérias, meu irmão. Outro dia eu vi um testemunho no meu carro, entrou um casal de senhor no meu carro, começaram a falar mal de igreja, não sei porquê, a Bíblia anda no banco do passageiro aqui do meu lado, né? Que é um banco que geralmente quase ninguém anda, só quando há uma necessidade grande que eu deixo andar na frente ali, caso contrário, o Uber anda só lá atrás mesmo. E a Bíblia anda ali, é o Senhor do meu lado. E eu não sei se eles viram a Bíblia, o que foi, só que eles entrou no carro e começou a falar mal de igreja, falando mal de igreja. Aí tem um momento que a mulher falou assim, tem um dia que eu não aguentei de tanto que estava me enchendo o saco para me ir na igreja, que eu fui na igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, o cara veio orar para mim, pôs a mão na minha cabeça, mas eu saí de lá até com torcicolo. Eu tive que virar para ele e falar com ele, eu não vou cair não, senhor, não adianta você ficar me empurrando não. Eu não vou cair não. Aí o cara virou todo sem graça para ela, o irmão que estava orando para ela, e falou com ela assim, você está cheia de Deus. Você não cai mesmo não, que você está cheia de Deus. Vocês estão vendo como que muitas das vezes as pessoas confundem as coisas. Quando você vai orar para uma pessoa, ela tem que cair, não precisa nem de você pôr a mão, que ela não abrir a boca, ela já cai. Quantas pessoas Deus me levou para orar, que não precisou nem de eu pôr a mão. A partir do momento que eu invoquei o nome do Senhor, o nome que tem todo o poder, porque a gente não tem poder para nada. Aquela pessoa já caiu ali nos seus sentidos, ali, já foi dominada ali, já manifestou ali. Então, a oração é coisa séria. Tem que ser levado a sério. Não pode ser feito de qualquer forma. E tem que ter outras coisas além de simplesmente orar. Se você não tem, busca ter um coração caridoso, um coração que compadece do próximo. Essa igreja eu bato palmo, porque essa igreja basta abrir a boca que um está necessitado, que um junta daqui, um junta dali, para suprir a necessidade da pessoa. Isso é muito bonito. Mas não pode também acontecer isso só em meio à igreja. Tem que acontecer isso também na sua vida particular, individual. Porque é muito bonito fazer quando todo mundo está fazendo. Mas é mais bonito ainda fazer no secreto. Fazer sem ninguém ver que você está fazendo. Para não mostrar para ninguém, para não ter essa situação de estar fazendo para mostrar. Eu sei que não é o nosso caso, mas às vezes, infelizmente, existe pessoas que fazem, quer tirar selfie do que fez, quer
quer pôr lá na primeira capa da revista, no seu status, no seu isso, no seu aquilo. Adora mostrar que está fazendo. O que adianta? Aí vamos pular para frente do texto aqui. Glória a Deus. Versículo 30. Atos 16, versículo 30 vai dizer assim. Aí foi na hora que ele teve um encontro ali, né, com Pedro, teve um encontro ali com Cornélio. 10:30, você fala. Isso, 10:30. Você falou 16? Desculpa, eu falei 16, perdão. 10:30. Aí lá naquele encontro ali, os dois se encontram ali, olha o que diz aqui. Vamos ler do 29 aqui, só para a gente entender melhor. Diz assim, ó, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Isso Pedro falando. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, quando ele encontra ali, Pedro pergunta para ele, por que você me chamou aqui, né? Você mandou esses homens ir lá me buscar. Ele vai e começa a dar o testemunho. Que quem jejua e quem ora desfruta do sobrenatural. Você quer dar testemunho de milagre, de coisa grande, de coisas que glorificam a Deus? Tenha uma vida de jejum e oração de verdade. Não espera o pastor falar, vamos jejuar essa semana. Não, começa a ter esse hábito na sua vida. Começa a tirar. Eu vejo que tem pessoas que às vezes criticam muito e falam mal, mas às vezes não conhecem a história da pessoa, não conhecem o preço que essa pessoa pagou, a vida que essa pessoa teve para chegar até ali. Tudo bem que o ser humano erra e vai ser sempre assim, falho, errante, mas Deus conhece o coração e trabalha nessa pessoa até o último dia para salvar ela. Então não cabe nós julgarmos os erros, as falhas, não. Porque eu guardei um testemunho do R.R. Soares, muito forte. Ele falou que quando ele converteu, quando ele era criança, quando ele era jovem, o Espírito Santo revelou a ele que ele tinha que orar. E que ele tinha que jejuar muito. Não era pouco não. Porque ele estava numa fase de jovem, né? Pode ser muito facilmente laçado ali pelas bandejas do mundo, né? Aí dizer que quando ele ia fazer uma viagem, chegava ali na parada, o pessoal ia para o banheiro, ia comer alguma coisa, ele ia para dentro do mato. O que ele estava fazendo? Joelho dobrado, orando, clamando a Deus ali no meio do mato. Aí o povo, uai, cadê o Soares? Cadê o Soares? O ônibus doido para ir embora e ele lá no meio do mato. Perdia até o tempo no meio da oração. E aí ele fala o quanto que ele jejuava e o quanto que ele orava. Era uma coisa assim, que aquilo ali passou, deixou de ser sacrifício para ser um prazer. Que todo momentozinho que ele tinha oportuno, ele corria para estar orando, para estar buscando. E até hoje, mesmo já com a idade mais avançada, toda semana ele tira um dia da semana, ele fecha a porta do quarto, ele entra para dentro desse quarto e são 24 horas de consagração, jejum e oração. 24 horas, só leva a garrafinha de água, ele não quer contato com ninguém de casa, só ele e Deus. Uma vez por semana ele faz isso. Aí todo mundo quer criticar os erros, a falha, alguma coisa que ele faz de errado, mas ninguém olha por que ele chegou onde que ele chegou, o preço que ele pagou, o joelho que estava no chão, as lutas que ele enfrentou. Ninguém quer saber dessa parte, não. Quer só ver quando a pessoa faz alguma coisa que tem alguma coisa que parece ali que não ser legal, aí quer martelar, aí quer jogar pedra.
mas falar da parte boa, do sacrifício, da comunhão verdadeira, o relacionamento dele com Deus, isso aí ninguém quer falar, não. Então, você quer ter uma vida como a do Cornélio aqui, que desfrutou de algo sobrenatural, que foi visitado pelo anjo ali, que viu a olhos assim, ó, ele viu. Muitas das vezes a gente quer ver, né? A gente quer desfrutar de algo assim, que venha realmente nos impactar. Mas há um preço para que isso aconteça. Há um preço. Não estou falando nada de salvação, porque para a salvação já foi pago o preço. Eu estou falando para você desfrutar de algo sobrenatural, de algo maior do que você já desfrutou até hoje. Não tem jeito, igreja. Quando eu comecei a buscar Deus, eu até comentei com o pastor, mesmo fazendo errado, eu comecei no jejum. Eu jejuava todo dia, às vezes de 8 às 6 da tarde, todo dia, mas às vezes jejuava errado, porque eu não tinha conhecimento de nada, estava fazendo ali, né, aprendendo com os meus erros. Mas Deus sabia que eu estava fazendo de coração. Eu comecei a ver os demônios ali, naquele lugar. Deus começou a abrir a minha visão espiritual. Comecei a ver coisas que eu não queria nem ver. E o rapaz que estava me incentivando, me instruindo, esse rapaz, ele andava lá desse jeito assim, ó. Toda hora ele tomava um susto assim, virava o rosto. Aqui que esse cara parece doido, né? Mas não era, porque toda hora ele via demônio para lá e para cá. É um lugar cheio de demônios. A cadeia penitenciária é um lugar cheio de demônios, infelizmente, que só podem enxergar quem está no Espírito, que tem a visão aberta para enxergar aquilo. O dia que comecei a enxergar, comecei a sentir medo, porque aquilo era novo para mim, era algo que eu nunca imaginava passar por aquilo, mas o que eu estava buscando era muito intenso. Então Deus estava começando a abrir a minha visão para o lugar que eu estava, para a gravidade da situação de fazer a obra no lugar daquele. Não era uma coisa que poderia ser feita de qualquer forma, não. Tinha que estar levando a sério, porque eu estava comprando guerra, não era com bandido nenhum, não. Estava comprando guerra, era com o inferno. É com aquele que estava querendo levar muitos ali para o inferno. Por isso que Deus abriu a minha visão e eu comecei a ficar realmente aterrorizado, como Cornélio ficou aqui. Cornélio ficou com o anjo, né? E eu fiquei com o demônio. Fiquei aterrorizado. Então a gente precisa, sabe, entender que a gente está caminhando para dias aí que o que vai manter a igreja de pé, como aquela revelação que foi colocada no telefone, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que está unida no propósito, que respeita a sua liderança, que respeita os propósitos que são colocados, que está unido ali. Como que a igreja vencia, a primitiva vencia? Elas concordavam, elas estavam em unidade. A igreja estava em unidade, tanto no partir do pão, nas orações e principalmente obedecendo a doutrina dos apóstolos. Sem obediência não adianta você ser um homem de oração, não. Não adianta. É de oração, mas é rebelde. O que adianta, pastor? Não adianta. Agora você quer ver sua oração começar? Se submete. Que se você estiver sendo injustiçado, dentro da sua submissão, Deus está vendo e é Deus que vai fazer justiça com você. É Deus que vai atrás daquele que está te injustiçando de alguma forma. Mas se submete. Uma coisa que tem me incomodado e diante dessa palavra, diante da situação ali, né, daquela revelação ali que foi traga ali dentro do vídeo, né, eu também fui muito cobrado. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de orar, de joelho, sempre gostei de prostrar a minha cara no pó mesmo, sabe? Só que ao longo da caminhada,
a gente vai relaxando. A gente vai relaxando. E é isso que Satanás quer. E naquela revelação lá, quem prestou atenção e viu, assistiu? Lá fala, a mulher trazendo, né, a revelação, a profetisa lá, ela falando que tinha poucos que ainda oravam de joelho. E que era a reunião que ela viu lá, Satanás fazendo lá, era para aqueles demônios ir atrás de quem orava de joelho, para fazer essa pessoa desanimar, parar de orar de joelho, porque a oração de joelho é diferente. Aqueles que estão orando de pé, pode deixar eles quietos aí, ó, pode deixar eles orando, mas os que estão orando de joelho, vai atrás desses. Ela bateu muito nessa tese, nessa tecla. E por que você acha? É porque a mulher quer que você dobre o joelho? Não. Não é a mulher que quer que você dobre o joelho. Não é a profetisa, não. Que interesse ela vai ter de fazer você dobrar o joelho? Você está dobrando o seu joelho, não é para ela. É para você entender que a reverência, diante de quem você está. Todos que tiveram uma experiência sobrenatural com anjos, ou com a graça de Deus, com o poder de Deus, todos, sem querer, se prostraram, caíram prostrados. Não teve um que conseguiu estar diante da presença gloriosa de Deus, ou das suas autoridades, que não se prostraram. Me fala um na Bíblia, me mostra um que continuou lá, ó, sem ter se prostrado e caído por terra. Porque a nossa natureza é pecaminosa mesmo, e quando nós se deparamos com a santidade, com a glória, nós somos quebrados. E o que Deus quer despertar a igreja é para seriedade do que nós vamos viver e já estamos vivendo. Talvez não estamos enxergando, porque talvez os olhos espirituais ainda estão fechados, mas já está havendo uma guerra no mundo espiritual. Já está havendo uma guerra no mundo espiritual. Jesus está às portas. O diabo não tem tempo a perder, ele quer levar quanto mais pessoas ele puder para o inferno. Então só tem um jeito de permanecer até o fim, é entender o propósito, é entender a situação que está acontecendo. E como que você vai entender se você não busca, se você não ora, se você não tem tempo para Deus, se só tem tempo para suas coisas, só para suas vontades? Não tem tempo para orar, mas surgiu uma oportunidadezinha de uma festa, de um clube, de um cinema, de um shopping, aí o tempo aparece. Mas para orar não tem tempo. Para jejuar não quer. Falou que vai subir um monte? Não, porque você tem que subir um monte só. Você tem que subir um monte para quê? Aqui mesmo onde que eu estou, posso orar e Deus me responder. Você acha que essa rebeldia, essa ignorância vai levar a pessoa a que lugar, meu irmão? Jesus se retirava sempre. Não era uma ou duas, eram sempre. Ele se retirava e subiu ao monte e passava. Não era 1, 2 horas no monte, não. Era a noite inteira. Era a noite inteira no monte. Tem gente que reclama para ir no monte, ficar 10, 20 minutos, meia hora lá. Já começa a reclamar, já começa... Não, mas tem de monte aí, eu não creio nisso não. Por que você não crê? Porque você não viveu nada sobrenatural lá em cima. Você quer crer em algo que acontece no monte? Começa aí para você ver. Começa a pagar preço lá em cima, como eu comecei, porque eu fui por curiosidade. Quando eu comecei a pagar preço no monte, eu fui porque eu era curioso. Tanto que as pessoas que tinham vivido algo sobrenatural lá falavam comigo. Falavam, eu quero ver isso. Quero desfrutar de alguma coisa lá em cima. Porque, uai, eu quero participar dessa bênção aí, meu irmão. Eu quero isso pra mim também, meu. Aí comecei a ir. Saía da penitenciária, 5 horas da manhã, 5h30 eu já estava lá em cima. E ó, direto. Aí Deus começou a mover na minha vida de uma forma maior do que eu imaginava. Começou a me dar unção, me dar autoridade no nome dele. Começou a fazer coisas que eu fiquei espantado. Por que hoje eu sou apaixonado com o monte?
Porque eu vivi algo que me apaixonou com o monte. Não é o monte que vai fazer eu ter algo, mas é o ato, o sacrifício, o se dispor, o renunciar para estar lá. É lógico, você pode também buscar no seu quarto, você pode buscar no... Pode! Mas você quer ver se eu estou falando alguma mentira? Paga o preço e faz. Se você não tiver resultado, eu mudo de nome. Eu largo a igreja, eu saio da palavra. Eu faço um desafio com você. Paga um preço no monte. Comece a buscar monte, oração e jejum para você ver se algo sobrenatural não vai acontecer na sua vida. Eu quero pagar para ver se não vai acontecer. Mas aí a pessoa, às vezes ela não crê porque ela não desfrutou disso. E eu entendo e respeito. Mas quem está perdendo? É a própria pessoa. É a própria pessoa. Não sou eu. Mas é a própria pessoa que está deixando de crer. Aí Jesus fala para Tomé: felizes os que não viram e creram. Falou com o Filipe: vem, Filipe, vem e vê. Então essa é a mensagem que Deus trouxe para mim e para você essa noite, para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente ter mais tempo para orar, mas não é para mim só para orar, não. A caridade tem que andar junto, o jejum tem que andar junto, o respeito tem que andar junto. Você tem que orar a esse Deus Altíssimo como Ele é Altíssimo mesmo. Não é orar para Ele de qualquer jeito, não. É orar com temor e tremor diante da glória dEle, diante da presença dEle. Não é orar de qualquer jeito, já pensando no serviço, já pensando na comida, já pensando em fazer, já pensando, não, concentra. Falou assim: até aqui eu acho que eu fiz besteira na minha vida, eu orei de qualquer jeito, a partir de hoje eu quero me humilhar, eu quero me render, eu quero sair desse joelho aqui cheio do teu Espírito, eu quero sair daqui diferente do que eu estou entrando, eu quero entrar na sua presença e sentir algo que eu nunca senti. Eu me recordo de eu naquela cela ali, naquelas 4 paredes ali, e eu era tomado de uma forma quando eu começava a orar, igreja. Mas eu era tomado de uma forma e não orava para mim, não. Eu não orava para sair lá de dentro, não. Porque Deus me ensinou a orar pelo aquele que está necessitado. Um dia o pastor chegou lá, os irmãos falaram assim: vai lá orar para ele lá, ó. É o líder aqui do pavilhão aqui, é o que traz a mensagem para nós aqui, vai lá orar para ele lá. E eu não esqueço disso, para a glória de Deus. Esse pastor lá da Lagoinha, ele chegou lá na porta da cela e falou assim: ele é que tem que orar para mim. Ele é que tem que orar para mim. Vocês não estão enxergando, não? Por quê? Porque a minha vida lá era de consagração. A minha família chegava lá para me visitar. Eu só sabia jorrar coisas de Deus. Ele saía de lá até perturbado comigo. Não falava nada, a não ser as coisas de Deus. Eles ficavam doidos comigo, pastor. Você só está falando isso porque você está aqui. Eu falei: amém, mas você tem que converter. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que desfrutar do que eu estou desfrutando, porque na hora que você começar a desfrutar, você vai ver como é que é coisa louca mesmo, é loucura mesmo. É loucura mesmo. É loucura. Mas eu só tinha isso, por quê? Porque eu tinha tempo, eu não tinha mais nada para fazer, a não ser buscar a Deus. Então eu lia a Bíblia o dia inteiro, eu jejuava o dia inteiro, eu buscava o dia inteiro conhecimento. Quanto mais você busca, mais você é cheio. Mas hoje a gente só quer buscar as coisas da gente, as coisas da nossa família, as coisas que nos interessam. E tudo isso vai passar, igreja. Tudo isso vai passar. Vamos ter uma vida mais intensa em oração, em caridade. Igual a sopa lá, a sopa está lá. Por que a sopa é importante? Eu estava conversando com o pastor ontem. As pessoas veem a realidade. Aonde você está e aonde tem muitos. Ah, mas eu não fiz nada para estar ali, tudo bem. Você acha que porque você é bonzão, que você pode um dia não passar por situação parecida ou até pior? Não, porque tem muitos doutores lá, cheio de advogado, tem pastor, tem de tudo lá, né, pastor? Lá não tem só ladrão, bandido, traficante, não. Lá tem de tudo, tem pessoas lá que eram trabalhadeira, buscavam a Deus. O bichão, ó, puxou o tapete, armou a cilada e foi parar na sarjeta. Então a gente tem que bater de frente com a realidade, até mesmo para a gente ser mais grato, para a gente ser menos ingrato, reclamar menos,
a gente agradecer mais, para a gente ter um coração mais misericordioso, buscar ajudar mais. Quando você bate com a realidade, igual tem 2 anos que eu vejo a mulher lá na porta da dobraria, dormindo no mesmo lugar, naquele cimento lá. 2 anos que eu vou lá, ela está lá no mesmo lugar. Como que o coração da gente não parte, senhor? Como que você não muda o seu modo de pensar? Não tem como, você está lidando com a situação. Então vamos ser esse que, esse ano o propósito da igreja é bater de frente com isso, é ir para as praças, ir para as ruas. No mês que vem eu falei com o pastor, nós vamos lá na porta da Duta Ladeira, você vai ver lá o sofrimento da família que está 10, 20 anos ali marchando ali, que está ali lutando pelos filhos ali. Você vai ver lá como que a face sofrida. Mas quando nós começar a trazer uma palavra lá, você vai ver coração ali sendo renovado, esperança ali sendo renovada. Porque a última vez que nós fomos lá foi isso que aconteceu. Deus agiu lá e só via mãe lá que estava já cansada ter uma chama novamente acesa. Então não adianta nós vir para cá, sentar, ouvir a palavra e sair para a rua e está tudo normal, não. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que fazer diferença. E essa diferença começa também dentro do nosso lar, da maneira que nós estamos orando, da maneira que nós estamos jejuando, da maneira que nós estamos obedecendo a nossa liderança, da maneira que nós estamos sendo caridosos. Até que o Senhor me permitiu falar. Que Deus continue falando no seu coração. Pega essa mensagem, compartilha ela com quem precisa ouvir, com quem Deus colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus.